Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. A Casa Hightower é historicamente uma das mais poderosas não apenas da região da Campina, mas também de toda a porção sul do continente de Westeros, desde os tempos em que ainda eram conhecidos como os Reis da Torre Alta, governando todas as terras em torno da desembocadura do rio Vinho-Mel, até os tempos atuais, nos quais são intimamente ligados com o poder da Casa Tyrell, tendo por exemplo a senhora esposa do Lorde atual da Campina, Mace Tyrell, como uma Hightower, Lady Ellery. Contudo, nos tempos anteriores e durante a Dança dos Dragões, a grande guerra civil que assolou o continente entre os anos de 129 e 131 após a conquista, os Hightower não se encontravam assim tão seguros de seu poder e de sua posição, pois havia então uma grande concorrência com outra casa nobre que era, se possível, ainda mais rica do que os opulentos senhores de Vila Velha, os Velaryon de Deriva Marca, sob o enérgico comando de Lord Corlys, o Serpente Marinha, intrépido navegador e ousado nobre que conduzira sua casa ao auge histórico de seu poder. Durante os tempos da dança, o poder principal da Casa Hightower não era representado pelo Lorde da Casa, cujo nome a história nem sequer registra, mas sim por seu irmão, Sir Otto, que fora nomeado Mão do Rei por Viserys I e exercia sua função com muita competência e eficiência, embora fosse também um homem visivelmente ambicioso, que desejava colocar sua própria casa em um papel de proeminência, para o desgosto dos Velaryon, com quem disputavam o poder. Além da natural desconfiança despertada com relação a Lord Corlys, que servia como mestre dos navios da corte durante este período, Sir Otto também nutria uma profunda inimizade com o príncipe Daemon, irmão mais jovem do rei Viserys e um dos mais importantes personagens de sua corte. Sir Otto não apreciava nem um pouco o estilo ousado e temerário do príncipe, e este por sua vez zombava constantemente dos modos frios e formais de Otto. Além do mais, Otto também percebia a ambição latente do príncipe em um dia tomar o poder para si, e acreditava que tal realidade seria desastrosa para o reino inteiro, chegando a comparar Daemon ao velho e terrível rei Maegor, o Cruel, que fora o terceiro dos reis dragão e cometera um sem número de atrocidades durante seus pouco mais de 6 anos de governo. Em nome de prevenir tal evento e para aumentar ainda mais a influência de sua casa na corte, Sir Otto espertamente trouxe para a corte a jovem filha, Lady Alicent, e a encarregou de cuidar do velho rei Jaehaerys durante seus últimos e enfermos anos acamado. Durante esse período, ela ficou encarregada de fazer companhia constante sua graça, aliviando seu sofrimento e lendo para ele sempre que se encontrava lúcido o suficiente para ouvir, o que angariou para ela um lugar de prestígio e destaque na corte em Porto Real e, principalmente, o apreço do príncipe Viserys, que havia sido escolhido no ano 101 após a conquista para ser o sucessor do velho rei após sua morte, que ocorreria 2 anos mais tarde. Por conta disso, após a trágica morte da rainha Aemma Arryn em trabalho de parto, Lady Alicent foi a mulher escolhida para ser a nova rainha de Viserys, e em tempo, o casal real deu à luz 4 filhos, os príncipes Aegon, Rhaelyna, Aemond e Daeron, que se tornaram também figurantes na linha sucessória ao trono, para a preocupação da filha primogênita de Viserys, a princesa Rhaenyra, e de seu ambicioso tio Daemon, que ainda nutria esperanças de um dia vir a figurar como detentor do poder maior dentro dos reinos. Até o momento do nascimento de Aegon, Alicent e Rhaenyra na realidade haviam tido um relacionamento bastante cordial e positivo, encontrando entre si coisas com as quais ambas se identificavam, mas depois que a questão sucessória se tornou uma espécie de competição entre ambas, a relação logo azedou, e as duas se tornaram amargas rivais, contendendo pelo direito de se considerarem como as primeiras damas do reino. Junte-se a isso a rivalidade já existente entre Daemon e Sir Otto e temos um quadro bastante acentuado de disputa dentro da corte do Pacífico Viserys, que apenas desejava a manutenção do status quo e da harmonia dentro da Fortaleza Vermelha, e era muito bom para fechar os olhos àquilo que não desejava ver.
A rivalidade entre os Hightower e a princesa e o príncipe apenas se acentuou anos mais tarde, depois da morte da esposa de Daemon, Lena Velaryon, e de seu casamento com Rhaenyra, que havia também perdido seu marido, Sor Lenor, o irmão de Lena, no mesmo ano. Com esse casamento, que era também uma aliança, as duas facções que lutariam pelo poder real estavam oficialmente estabelecidas, e ficaram conhecidas como os Negros, o lado que apoiava a pretensão de Rhaenyra ao trono de ferro por conta do desejo expresso do rei e de sua condição como primogênita, e os Verdes, a facção defendida pelos Hightower, que representava sua maior chance de se imiscuir de uma vez por todas no poder real através da ascensão de Aegon ao trono, respaldada pela questão da primogenitura masculina e pela tradição do reino, segundo a qual o homem mais velho sempre tinha a primazia sobre parentes do sexo feminino. As tensões permaneceram altas até o ano 129 após a conquista, quando o rei Viserys, a única grande força que mantinha os dois lados em xeque, faleceu e a questão sucessória se tornou de repente urgente. Nesse sentido, Alicent foi a primeira a se mexer, ordenando que o cadáver do marido ficasse oculto durante toda uma semana, para impedir que a notícia da morte do rei chegasse aos seus inimigos negros, e então tratando de coroar seu filho Aegon na revelia de Rhaenyra, no Grande Fosso dos Dragões, para assumir o poder e a pessoa do rei o quanto antes. Ela e Sor Otto, que havia retornado à corte depois de ter sido destituído de seu cargo anos antes, passaram então a governar os assuntos da corte em nome de Aegon, que além de jovem, nunca havia sido moldado para governar, enquanto o principal aliado de ambos no quesito bélico, Sor Criston Cole, um antigo desafeto de Rhaenyra, comandava as forças verdes em campo, lado a lado com o irmão mais jovem e mais marcial de Aegon, Aemond, que ia às lutas montado na formidável Vhagar. No que diz respeito ao sucesso dos Verdes em campo, eles colecionaram alguns triunfos, como em Tumbleton e sobre o Olho de Deus, mas foram mais numerosas as vezes em que sucumbiram diante das forças comandadas pelos Negros, em especial diante dos exércitos vindos de mais ao norte, comandados principalmente pelos nortenhos de Lord Cragan Stark, nas fases mais agudas da guerra. No fim, a Casa Hightower saiu em uma posição muito fragilizada dos eventos da dança. Aegon II foi um monarca a sobreviver por mais tempo, verdade seja dita, o que significa dizer que tecnicamente foi aquele que saiu vencedor, mas sua vida se encerrou pouco após o fim do conflito, por envenenamento, e o rei que o sucedeu foi Aegon III, o filho de Rhaenyra, o que significa dizer que a influência da Casa da Torre Alta na corte foi severamente limitada daquele momento em diante. Quanto aos destinos dos personagens mais importantes da casa, Sor Otto foi decapitado como traidor por ordem de Rhaenyra durante o breve período em que os negros dominaram a capital, enquanto sua filha Alicent, desgostosa com toda a destruição e com toda a perda material, sobreviveu à guerra, mas passou a ser uma sombra do que fora outrora, permanecendo sozinha em seus aposentos, num estado que só pode ser descrito como de depressão aguda, chorando copiosamente e falando sozinha com frequência. Após um ano inteiro nessas condições, ela finalmente faleceu, presumivelmente de causas naturais. Os Hightower jamais voltaram a gozar de tamanha influência sobre a corte Westerosi após findados os eventos da Dança dos Dragões, e até os dias atuais limitam suas atuações às próprias terras e à região da Campina em si.